Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro: investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol, compromisso com quem coopera. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma semana, também mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as manchetes dessa noite. Corsã, nova perfuração de poços a partir de quarta-feira. Fechamento do comércio em Lagoa Vermelha, mobilização para reverter a situação. Dados sobre a vacinação da febre aftosa estão em fase final. Busca por auxílio emergencial gera filas. Comércio não pode ser transformado em vilão, afirma o presidente da CDL. O segmento de comentários hoje com José Andrade. Tem as atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região no plantão da Lagoa TV. Também as informações da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta segunda-feira está começando. Estão sendo buscadas alternativas para suprir a falta de água da barragem do Rio Passinho Fundo que abastece Lagoa Vermelha. Com isso, evitar o racionamento de água. Uma delas é a perfuração de poços. Uma primeira tentativa mostrou-se insuficiente devido à pouca vazão de água. Um poço de 198 metros de profundidade. A partir de quarta-feira, possivelmente, será realizada uma nova tentativa de perfuração até que se consiga um volume maior de água. Continuando, nós temos assim uma situação muito difícil, sabe? Que nem eu falava, não é só Lagoa Vermelha, né? Mas vamos ter que falar agora sobre a nossa situação. Então a Corsã está muito comprometida, tá? Né? São poucas cidades que conseguiram, por exemplo, essas ações, porque são inúmeras as cidades, né? Cidades até com uma situação até pior que a nossa. Mas nós estamos trabalhando, a companhia está trabalhando, a direção da empresa está trabalhando fortemente. Temos a possibilidade de, no meio da semana, iniciar novamente a perfuração de mais um poço na Lagoa Vermelha, visto que aquele não deu a vazão esperada, né? Não atingiu a nossa expectativa. Então, estamos trabalhando aí o retorno de um equipamento, que também estão todos eles ocupados, né? Fazendo frente aí em outras cidades. Mas está com grande chance de quarta-feira nós ter aí a chegada do equipamento que tem a capacidade
e perfurar um poço com a profundidade maior daquele equipamento que veio na vez passada. Para buscar aí um lençol com a vazão suficiente que atenda a nossa demanda, Ademar. Então isso é uma outra ação importante que está provavelmente acontecendo já ainda essa semana aqui na Água Vermelha. A ideia seria atingir o aquífero. Isso, é um equipamento aí que tem capacidade para perfuração a quase 1.000 metros, né? De 700 a 1.000 metros, né? Então com certeza não, mas existe uma expectativa muito grande, sabe, de que a gente consiga aí uma vazão boa de água aí que venha. Mas em síntese é isso, sabe, assim, é passar para a nossa comunidade, né, o nosso esforço, o nosso trabalho, sabe, agradecer já aquelas pessoas que já estão engajadas nessa campanha de uso racional e fazer com que aquelas pessoas ainda também, né, pedir para aquelas pessoas que ainda não se engajaram nessa campanha se associem, porque realmente isso é muito importante e vai fazer a diferença para que nós consigamos evitar em Lagoa Vermelha um racionamento de água. Esse é o grande apelo, mais do que nunca, que se amplie, que se intensifique, né, o controle no uso da água, que seja usada de forma rigorosamente racional. E aquilo que você disse, né, José Alduir, nem se fala em lavar calçada, lavar veículo, isso nem se fala. Agora já se fala no sentido da forma como se utiliza para o banho, para lavar louça, enfim, outras coisas. Tem que ser com o máximo cuidado, com a máxima racionalidade. Isso, eu acho que é muito importante você estar consciente no momento que você abriu aí, né, um registro, uma torneira, né? Quando se começa a consumir a água, você ter a consciência, né, de que nós estamos já numa situação de transposição de rio via caminhão. Isso realmente é bem extremo, né? Exato. Então as pessoas têm que estar bem conscientes, e essa questão, falando um pouquinho agora sobre a questão de lavagem de carro e calçado e tal, existe um decreto municipal onde o prefeito pode, o executivo aí pode sancionar aí com sanções. E eu não tenho dúvida que eles vão estar preparados essa semana aí para que isso seja efetivado. Pessoas que não entendem ou não atendem o apelo aí, daqui a pouco pode sofrer uma sanção aí, ser multado aí por conta desse uso indevido aí. Verdade. Não, e o prefeito esteve participando aqui do nosso programa e antes de entrarmos no ar, nos confidenciou. O primeiro caso confirmado em Lagoa Vermelha da Covid-19 preocupa bastante. A situação do fechamento do comércio preocupa bastante também, mas ele admitiu, no momento, o que está mais me angustiando é a situação da barragem do Rio Passinho Fundo. O executivo aí, o prefeito, na pessoa dele, eu agradecer todas as pessoas, né, da administração que estão sendo parceiros assim ao extremo, sabe, também. Nós precisamos de máquina lá no sábado à tarde e prontamente os equipamentos, as máquinas da prefeitura, patrol, escavadeira, enfim, tiveram à disposição nossa lá para que a gente fizesse o acesso, né? Porque são carretas, né, Ademar? Então elas têm uma dificuldade de trânsito aí quando não é numa via pavimentada. Então tivemos um trabalho lá que foi muito bem feito através do seu Enio, né, que nos apoiou imediatamente e possibilitou a chegada desses caminhões aí, o acesso para que a gente iniciasse o transporte dessa água, que hoje está fazendo a diferença, né, Mar? Hoje eles têm uma capacidade aí de puxar, nós temos uma expectativa que eles puxem 1.000 metros cúbicos durante o dia, que dá mais ou menos 20%, 25% do nosso consumo na cidade. Isso é um déficit do Rio Passinho Fundo, é isso que ele baixou da produção. Nós estamos trazendo mais água para a cidade do que ele produz. Então esse apoio desses caminhões aí vai proporcionar que a gente não tenha o racionamento de água associado ao consumo baixo da nossa comunidade. Ok, obrigado, José Alduir. Obrigado você, Ademar, obrigado aos ouvintes aí também que já estão engajados e sejam uma espécie de fiscal, de polícia aí daquelas pessoas que ainda não entraram nessa campanha. Comerciantes de Lagoa Vermelha promoveram no sábado uma grande carreata e buzinaço em protesto ao anúncio de fechamento do comércio novamente, segundo o decreto do governo do estado. Na manhã desta segunda-feira, a Rádio Lagoa FM entrevistou o prefeito Gustavo Bonotto. Essa questão foi abordada. 4 bandeiras de risco, digamos assim, indo do amarela, laranja, vermelha e preta, conforme o nível de gravidade, de acordo com alguns critérios, como, por exemplo, velocidade de propagação e também a condição do Sistema Único de Saúde naquelas regiões. A partir disso, o que nós tivemos foi uma indefinição até o momento da publicação do decreto, pois na fala do governador ele dissera que
essas restrições, de acordo com a bandeira, elas estariam sendo construídas até o dia 5 de maio, ou seja, na próxima quarta-feira. Seria uma medida transitória. Isso, e que até lá nós estaríamos no momento de transição. No entanto, nesse momento de transição, o que ocorreu foi a determinação para que, nas regiões de bandeira vermelha, houvesse o funcionamento de um grande número de atividades por takeaway e teleentrega. E a partir de então, nós também, de certa forma, fomos surpreendidos com a instituição dessa normativa e nos colocamos de um ponto que nós compreendemos essa insatisfação e essa revolta. Vamos fazer uma análise, Ademar, do seguinte ponto de vista e me permita trazer um exemplo de outra região, de outro município, né? Na conversa com os prefeitos ainda na sexta-feira, tentando entender e reagir a partir daquela determinação. Vamos ver exemplo do município de Itapejara, nas palavras do prefeito, diz: como eu vou explicar para o meu lojista que ele vai ter que ficar fechado se a indústria, que foi um grande foco de contaminação, ela permanece aberta. E eu acho que esse exemplo serve justamente para expor a contradição do que nós estamos vivendo neste momento. E isso aí valeria para Passo Fundo também e para Amaral. Exatamente. E a partir disso, então, nós percebemos a complexidade do que é. Ao mesmo tempo que nós precisamos reduzir a circulação de pessoas e, a partir disso, tentar minimizar os contágios concomitantes, talvez o que se esteja gerando grande indignação é justamente o porquê do comércio, considerado que o que nós temos visto é justamente que, muitas vezes, as aglomerações que ocorrem, os descuidos que ocorrem, eles não são por parte do estabelecimento, eles não são por parte do comerciante ou do empresário em si, e muitas vezes ainda existe um número razoável de pessoas. Eu particularmente acredito que Lagoa Vermelha estava indo bem, que nós tínhamos, lógico, ainda muito por fazer, muito trabalho de fiscalização, também de conscientização principalmente, mas que havia essa perspectiva de construção de uma nova possibilidade ou de uma nova realidade. Foi divulgado dados parciais da vacinação de febre aftosa aqui em Lagoa Vermelha e região. Márcio Quilante nos dá mais detalhes. Nós temos dados, mas ainda não o fecho final, né? Temos dados parciais, quase finais, né? Então, sim, aí é o município de Caseiros com mais de 97% de comprovação de vacinação aí dos bubalinos e bovinos, Lagoa Vermelha acima de 93% e Capão Bonito acima de 91%, talvez subam mais um pouquinho ainda esses dados, porque o pessoal ainda está lançando, né, as vacinações, e então findando aí o prazo aí dia 30 para a entrega da nota de vacina, né, enfim, vamos ter alguma ajuste ainda por causa que utilizamos aí as ferramentas aí como o WhatsApp e o e-mail, e talvez aí a gente tenha que corrigir alguma coisa, né? Na manhã desta segunda-feira, grande número de pessoas foram até as casas lotéricas e bancos em busca do recebimento do auxílio emergencial, onde resultou em uma grande fila e aglomeração de pessoas. Devido à dificuldade para recebimento do auxílio emergencial pelo app Caixa Tem, na manhã desta segunda-feira, inúmeras pessoas se aglomeraram em frente às instituições financeiras para que pudessem sacar o benefício. As filas têm sido recorrentes, uma vez que os usuários têm expressado a dificuldade para o recebimento do auxílio. As aglomerações têm causado inúmeros comentários e a população pede que haja um distanciamento e alguma atitude dos governantes e dos próprios bancos para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Comerciantes de Lagoa Vermelha mostraram-se indignados com o decreto do governo do estado, que determinou o fechamento do comércio dos municípios da região norte do estado, em função do grande número de casos confirmados e mortes pelo Covid-19, especialmente em Passo Fundo. Lagoa Vermelha faz parte dessa região. No sábado, houve carreata e buzinaço pelas ruas centrais da cidade. A Rádio Lagoa FM acompanhou, na oportunidade ouviu o presidente da CDL, Genoir Serri. Nós estamos hoje reivindicando
aquilo que eu acho que é de direito do comércio. Veja bem, Ademar, que o decreto, quando sai o decreto, primeira coisa, fecha o comércio. Tá? E a gente tem percebido que o comércio tem se comportado de uma forma dentro dos decretos, atendendo as pessoas com todo o cuidado, com todo aquele cuidado que precisamos ter, né, para evitar o contágio. E aí nós também percebemos que o comércio não está fazendo aglomeração de pessoas, o comércio está atendendo com a sua maior normalidade, atendendo a cada pessoa que vem, a cada cliente. E nós também estamos sentindo a dificuldade em que o comércio vem atravessando um período de pouca venda em função até da pandemia, né? E nós sabemos da responsabilidade, sabemos do cuidado que devemos ter e da gravidade que é a pandemia, e claro que precisamos cuidar da nossa saúde. Mas tem coisa que no comércio, que no decreto, eles classificam, parece que o comércio como o vilão da história. Nós, por exemplo, temos aqui em Lagoa Vermelha, graças a Deus, apenas um caso positivo, né? E é um caso importado ainda. É um caso importado, um caso que não não foi origem de comércio. Nós, veja bem, nós tivemos, por exemplo, Tapejara, Passo Fundo, Marau e Garibaldi, aonde que teve os focos de contaminação, foi nos frigoríficos, né? E o comércio está sendo classificado como um vilão da história. Então, o que nós queremos é que o comércio possa atender de forma organizada, de forma que possa atender um cliente por cada vez, ou dois, dependendo do tamanho, do espaço que tem cada estabelecimento. Nós vemos, por exemplo, veja bem, Ademar, farmácias, os postos de gasolina, os supermercados, podem ir às lotéricas. Onde nós vemos aglomeração? Na lotérica, nos supermercados. Hoje de manhã eu ainda estive em algum supermercado e constatei que realmente está cheio, estão cheios os supermercados, né? E o comércio não pode atender. Veja bem outra situação. Por exemplo, os institutos de beleza pode atender uma pessoa por vez, sendo marcado o horário, tá? Mas se o instituto de beleza pode atender uma pessoa, ele vai ter o contato. A pessoa que vai atender esse cliente no instituto de beleza vai ter o contato direto. Os estabelecimentos comerciais não têm esse contato direto com o cliente. Ele pode manter o distanciamento, ele usa a máscara. Então, aí tem coisas que a gente fica analisando por que o comércio. Ontem, eu estive conversando com o prefeito Gustavo Bonotto a respeito do decreto. E até ele me disse, de janeiro eu não li ainda o decreto. Do governo do Estado. Do governo do Estado. Então, nós, em acordo, ficou que o comércio poderia, então, atender hoje, normalmente, durante o dia, que hoje à tarde também o comércio está aberto, e que ele ia ler, então, o decreto para ver o que poderia ser feito. E hoje, pela manhã, a gente esteve até reunido com o prefeito, com o Morona, com a Débora, e a gente levantou essas questões, né? E veja bem, nós estamos aqui se aproximando do Dia das Mães, que é a segunda melhor data para o comércio. E nós vamos estar com as portas fechadas. Então o comércio já vem sendo sacrificado. Ele já vem há alguns meses com as vendas baixas, já esteve de portas fechadas. Agora, quando se aproxima uma data com uma expectativa de venda, novamente é taxado como vilão da história, como tem que fechar as portas. Então o que a gente está aqui não está criticando ninguém, a gente está apenas reivindicando para que possamos abrir os nossos comércios, que possamos atender as pessoas, nossos clientes, que aliás estão muito curtos, digamos assim, porque nós sabemos que muita gente já perderam o emprego, muita gente está sem trabalhar, aqueles
profissionais liberais que estão sem trabalhar, que não podem exercer suas funções. Enfim, o comércio já tem, e as pessoas também estão se mantendo em casa. Só estão saindo exatamente para fazer aquilo de primeira necessidade, comprando aquilo que realmente necessitam. Mas nós estamos aí deixando passar mais uma data importantíssima para o nosso comércio, que é o Dia das Mães. Então, mais uma vez, o comércio está sendo taxado como vilão da história. Nós sabemos que a responsabilidade é muito grande, a gente está atento, inclusive o uso de máscara está sendo feito em todos os estabelecimentos corretamente, o uso de álcool em gel, enfim, todos aqueles cuidados que a gente sabe que o secretário da Saúde está toda hora falando e pedindo, todo mundo está fazendo. Mas eu quero que entendam que o comércio não é o vilão da história. O comércio, se não puder atender, se fechar as portas por mais de 10 dias, vamos perder uma data importante que é o Dia das Mães. A consequência disso é muito grave. Fechamento de comércio, fechamentos que eu falo definitivamente. E, vamos dizer, desemprego, que já está acontecendo, vai acontecer mais. Nós sabemos que no primeiro momento teve aquela ajuda do governo, mas são 2 meses, 3 meses, e de quando passar isso. Se o comércio não estiver forte e fortalecido, não sei como que vai enfrentar após a pandemia, esperamos que passe logo, né, Ademar? Mas, enfim, nós precisamos que o comércio continue atendendo de uma forma bem, digamos assim, com muito cuidado, fazendo todas aquilo que é devido para evitar o contágio do coronavírus. Genuíra, a partir desta manifestação, deste protesto que aconteceu neste sábado, que ações se pretende ainda realizar? Nós estamos encaminhando para o prefeito Gustavo Bonotto uma correspondência para a Munor. Fiquei combinado então para entregar essa... E o presidente da Munor, Felipe Júnior Rietti, já se manifestou contrário ao fechamento do comércio. Então vamos procurar um apoio junto à Munor e na segunda-feira estaremos então entregando em mãos para o prefeito Gustavo Bonotto esse requerimento, esse pedido para que flexibilize o atendimento do nosso comércio aqui em Lagoa Vermelha. A gente vai para um breve intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentários hoje com José Andrade. Tem as atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região aqui no plantão da Lagoa TV e também os destaques da segurança pública. A gente já volta. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro: investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. Na Brasótica, na compra de sua ótica completa, você ganha o segundo par de lentes e mais 20% de desconto na compra da segunda armação. Não fique de fora dessa super promoção. Brasótica, referência em estilo e qualidade. As melhores marcas do mercado você encontra aqui.
Supermercado Posser, dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. E a gente volta agora com o segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. O comentarista de hoje é José Andrade. Amigos da Lagoa TV, liberdade de imprensa e democracia. Não dá mais para aguentar. O presidente Bolsonaro faz um piquenique a cada fim de semana. E o pior, agora deu para agredir a imprensa, os poderes e até profissionais de saúde. O fim de semana foi marcado por mais uma manifestação com repercussões negativas no Brasil inteiro e até no exterior. É difícil para nós brasileiros vermos o país chegando a 101 mil infectados pelo Covírus e o presidente da República, ao invés de atentar para estes dados, ao invés de atender às recomendações das autoridades de saúde, sai fazer a sua manifestação, o seu piquenique, a sua pregação. Tá difícil de aguentar. E ontem ele se revoltou contra os demais poderes e disse que chega, que vai exercer a Constituição, pois ele foi eleito presidente da República e 1 ano e meio depois se volta agora para uma atitude imperialista. É lamentável, profundamente lamentável. Na minha opinião, o presidente ou ele muda de atitude ou vai caminhar para o isolamento. Ele está enganado dizendo que as Forças Armadas estão ao seu lado. As Forças Armadas estão ao lado da Constituição. E se o presidente Bolsonaro não mudar o tom e não der outro encaminhamento à sua ação, caminha para o isolamento e possivelmente para o impeachment. Se não, de fato ou de direito, vai acontecer que nem a rainha da Inglaterra. Pensa que manda, mas não manda nada. Os militares, através do vice-presidente da República, vão acabar exercendo o poder. E o Bolsonaro e os seus filhos vão ficar fazendo falcatrua, fazendo gritaria, mas na verdade não vão mais mandar no Brasil. Confira agora as atualizações da nossa cidade e região que envolvem o Covid-19 no plantão da Lagoa TV. Olá Marina, muito boa noite. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, sobre a nossa cidade, Lagoa Vermelha agora torna a ter casos confirmados de Covid-19. E a Secretaria da Saúde segue ressaltando o uso obrigatório de máscaras. E na nossa região, em Passo Fundo, o shopping adota novas medidas para atender no Dia das Mães. Agora funcionará em sistema de drive-thru, ou seja, clientes do shopping retirarão suas compras sem sair do carro. A gente volta amanhã com mais informações do nosso plantão Covid-19. Uma boa noite. E agora os principais acontecimentos, os fatos que marcaram o final de semana e o início dessa semana na área policial com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel.
Olá, boa noite para você que acompanha a Alagoa TV, boa noite para você que nos dá o prazer da audiência, acompanhando a gente em todas as nossas plataformas. Feriado do Trabalhador movimentado em Lagoa Vermelha e também na nossa região. Um resumo com as principais ocorrências deste feriado, sexta, sábado e também deste domingo, madrugada de segunda-feira, e também nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020. Os principais casos atendidos pela Brigada Militar, PRF e também pelo Policiamento Ambiental. A gente começa trazendo uma informação da Brigada Militar. Na quinta-feira de madrugada, patrulhamento na Avenida Afonso Pena, no centro da cidade, abordado um veículo Fiat Uno Mille com placas de Nova Prata, veículo em atitude suspeita. No condutor, nenhuma irregularidade. No veículo, localizado esta arma, disponibilizada inclusive pela Brigada Militar. Esta arma, uma pistola da marca Taurus, calibre 380, municiada, e um carregador sobressalente aí com munição e o outro vazio. A soma de munição chegou a 20. Este indivíduo possuía o registro da arma, porém não possuía o porte, configurando assim porte irregular de arma de fogo. Foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi lavrado flagrante. A Brigada Militar também apreendeu, durante todo esse feriado, quase 10 quilos de maconha tirada de traficantes, tiradas aí de boca de fumo. A primeira foi no bairro Nunes, nesse domingo de manhã. Nesse domingo, por volta de 11 horas, após patrulhamento, foi abordado o condutor de um veículo em atitude suspeita. O mesmo acabou fugindo da guarnição, indo em direção ao bairro Pajé, sendo que lá foi então novamente abordado e em revista o mesmo acabou aí revidando, investindo contra os policiais. No interior do carro, os policiais localizaram 2,5 kg de maconha e mais de R$300 em dinheiro. Já conhecido pela polícia pela prática de outros crimes, foi encaminhado ao Hospital São Paulo para exames, conduzido até a delegacia de polícia e após lavrado flagrante recolhido ao presídio regional de Passo Fundo. A outra apreensão de drogas aconteceu no final do dia, também desse domingo. Ação de patrulhamento, abordagem e após denúncia de que havia entorpecentes sendo guardados em uma residência no bairro Nunes, os policiais então deslocaram no endereço citado para verificar a denúncia. No primeiro momento, o dono da casa acabou negando, porém demonstrando extremo nervosismo. Foi novamente interrogado, sendo que acabou confirmando que estava guardando a droga. Foi então apreendidos 8 pacotes de maconha que estavam dentro de uma sacola. O morador da casa e seu irmão, que estavam no local, foram conduzidos até a DPPA, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. 7 quilos 447 gramas de maconha. Num total, 9 quilos e 900 gramas foram apreendidas neste feriado. Uma pistola, carregadores, munições e além de 4 pessoas presas. Um resumo deste final de semana de ocorrências atendidas pela Brigada Militar. Policiamento Ambiental, pessoal, também acabou realizando nesse feriadão intensa fiscalização no interior do município. Atendendo uma denúncia de caça ilegal na localidade do Turvo, interior de Lagoa Vermelha, uma guarnição foi até o local e acabou fazendo algumas vistorias em acampamentos, sendo localizado em um acampamento constatadas várias irregularidades. Foi preso um homem por porte ilegal de arma de fogo. Também, como você pode ver nas imagens, foram apreendidos uma espingarda calibre 40 da marca Rossi, sem a numeração, 37 estojos de calibre 40, 26 cartuchos intactos de calibre 12, uma cartucheira, 14 armadilhas para captura de animais silvestres, além de 6 pombas
aquelas pombas nativas e também um sabiá. Foi dado voz de prisão para esse homem, encaminhado o indivíduo até a delegacia de polícia para que a autoridade policial desse prosseguimento na ocorrência. Um fato que aconteceu na localidade do Turvo. E mais um crime ambiental foi constatado no interior do município de Caseiros. Policiamento ambiental recebeu informação que havia um crime ambiental constatado na localidade de Cristo Rei Caseiros. Chegando ao local, localizaram a intervenção em APP, em área de preservação permanente. Um banhado, foi aberto uma vala, um dreno, além da limpeza de um açude que estava com a licença vencida. Todo esse serviço configurando em crime ambiental conforme artigo da Lei 9.605 de 98. Também realizada esta comunicação de ocorrência. E já no trecho, BRs 285, 470, que são atendidas pela Polícia Rodoviária Federal, a gente pode dar destaque para duas ocorrências. Lado de Vacaria, foi preso um homem por tentar burlar aí documentos de um veículo no posto da Polícia Rodoviária Federal. O condutor de um automóvel aí tentou ludibriar a fiscalização apresentando o documento de um veículo Corolla com placas do Paraná. Em consulta ao sistema, constatado que esse veículo havia sido pago, essa documentação, no ano de 2017 pela última vez. Ele acabou apresentando esses documentos como pago, como veículo que estivesse quitado. Além disso, apresentando, segundo informações, ele é um dos responsáveis de estar aplicando golpes em Vacaria e também na Serra Gaúcha, sendo inclusive apreendidos aí as maquininhas, sendo apreendida uma quantia em dinheiro, como você pode ver nas imagens estas que foram então disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Ele, segundo informações, transportava aí essas máquinas de cartão, as maquininhas, né, digitais, esse pessoal com naturalidade de São Paulo e também no estado do Paraná, ambos presos pela Polícia Rodoviária Federal de Vacaria. Já a Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo realizou a apreensão de eletrônicos avaliados em mais de R$150 mil ontem à noite. Segundo as informações, após fiscalização de rotina, foi abordado o condutor de um veículo Fiat Prisma. Segundo as informações, ele acabou apresentando a documentação, esse homem de 34 anos, não havia nada de irregular no veículo e nem com esse homem. Foi perguntado qual era o seu destino, de onde estava vindo, como tinha sido a viagem, perguntas rotineiras feitas pelos policiais. Ele então acabou mencionando que estava vindo da região do Paraguai e que estaria se deslocando para sua terra natal, Santa Cruz do Sul. Após receber essa informação, a Polícia Rodoviária Federal pediu para vistoriar o porta-malas do carro, sendo então localizados 117 aparelhos celulares, 13 relógios Smart Hatch, além de 12 HDs. Todo esse material, todos esses produtos sem nota fiscal. Diante desse fato, o condutor foi preso. E esta carga lacrada, que ultrapassa o valor de R$150 mil, sem a devida nota fiscal, foi apreendida. O veículo também foi retido e apresentados na Receita Federal de Passo Fundo. Um resumo do final de semana, deste feriado do trabalhador, para você que nos acompanha. Uma excelente segunda-feira, um bom início de semana para vocês e a gente volta amanhã. Até lá. E o Telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição, notícias atualizadas para você. Até amanhã, uma ótima noite.